No caso de Jay Ives, quando Pamela Holanda, sua esposa, estava sendo agredida, aquela mulher que estava na filmagem, por que ela não fez nada para parar a agressão? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar uma situação que aconteceu ainda naquele caso de agressão que está sendo julgado do DJ Ives, né? Para quem não sabe, foi falado nos últimos dias sobre esse caso da agressão do artista conhecido como DJ Ives à sua até então esposa Pamela Holanda. Teve algo que chamou muito a atenção de todo mundo, foi o fato de, em um dos vídeos, né, das agressões, podemos ver que tem uma mulher no meio, ali entre a até então esposa do DJ, a vítima, e o DJ Ives. E essa mulher, muita gente falou, por que essa mulher não ajudou a vítima, né? Não tirou o cara dali de cima, não fez algo pro cara parar a agressão, para não agredir a vítima? Será que foi psicológico? Ela teve um efeito freeze, né? E ficou com tanto medo quanto a vítima? Será que ela estava querendo ajudar o agressor? Teve gente que comentou isso, inclusive. Bom, antes da gente falar aqui as possíveis respostas para essa pergunta, vale te lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. Agora sim, vamos lá. Para deixar um pouco mais claro, essa mulher que aparece na filmagem, conforme uma própria matéria no site G1, a Pamela Holanda, a vítima, deixou claro que aquela mulher se trata da mãe dela, não é funcionária, empregada nem nada. É a mãe dela que estava ali ajudando ela a cuidar do bebê, porque você consegue ver nas gravações, nas filmagens, que Pamela, ao ser agredida, está cuidando de um recém-nascido. Muita gente perguntou, né? Por que a mulher não ajudou, né? A mãe dela não ajudou ali, não evitou, não tirou o agressor de cima, não? Por que aconteceu isso, gente? Vale lembrar que se você buscar estatísticas em alguns livros como Dangerous Personalities, The Tao of the Reaper, do Scott Babb, você vai entender ali, você vai observar que na vasta maioria dos casos, quando tem uma agressão e ela é testemunhada publicamente, as testemunhas ali, pelo menos 80% dos casos, elas não fazem nada. E são inúmeras as motivações para isso. A pessoa pode ter o efeito freeze, que a gente fala, né? Que é o efeito de congelamento, ela pode ficar com tanto medo quanto a vítima. Ela pode simplesmente não querer se envolver para não desenrolar o assunto em algo mais profundo e acabar virando, né? Podendo ser confundida como agressor também, né? Ela pode, às vezes, ter uma motivação pessoal, né? Não nesse caso, porque a gente tá falando da mãe da vítima, mas ela pode ter uma motivação pessoal que ela não queira atrapalhar ou cessar o ataque ali à vítima. E a gente debateu sobre todas essas motivações, inclusive falamos de estatísticas de violência contra a mulher na live do Apocalipse que a gente realiza toda segunda-feira no Metadata Podcast. Fizemos um episódio só sobre DJ Ives, né? Mais de 1 hora de conteúdo. O card tá aparecendo aqui para você assistir esse episódio. E agora você verá um trecho, um corte do podcast, onde a gente falou sobre por que a mãe da Pamela Holanda não, entre aspas, ajudou a evitar que a filha fosse agredida, tá certo? Vale lembrar que nem a mãe dela, nem a própria Pamela são ali culpadas de nada. A vítima e inclusive familiares da vítima não têm culpa de nada. A culpa é sempre de quem comete o delito, tá certo? Fique então com esse corte. O comentário da Leadel falou o seguinte: como assim, gente? A mãe dela tava lá? Eu tinha matado esse cara na hora. O comentário dela me lembrou de algo que eu já vi em vários livros sobre defesa, Dangerous Personalities, The Tao of the Reaper, enfim, Can I See Your Hands, vários livros nessa área, que é o seguinte: a gente se surpreende, eu não tô falando que seja uma coisa ruim ou boa, mas a gente se surpreende muitas vezes como a gente vê, quando a gente vê uma situação dessa, tipo, tava um amigo lá do lado, o cara não fez nada, tava a mãe da guria lá, ela não fez nada. Alberto, neuromágico, Diego, como que vocês veem alguma explicação para isso? A pessoa tá lá e não faz nada para ajudar. Existe o efeito, eu acho que o Alberto até vai entrar nesse mérito também, mas existe o efeito freeze, cara. O sistema simpático entrou na hora, né, em sintonia ali, ele foi ativado pela mãe e ela não teve reação, ela congelou e talvez tenha sido isso ou por medo, existem N fatores, né, a gente não pode falar, a gente não estava lá, mas pelo vídeo dá para perceber que houve um congelamento, ou então, não quero me meter aqui, pode ser uma apatia, pode ser, não dá para falar, cara, isso é só achismo, eu falando aqui, tá, é só achismo na minha opinião agora, eu querer emitir alguma coisa, um statement, né, a declaração que a mãe fugiu da situação, a gente não sabe nem qual era o contexto do relacionamento, né? Nada justifica o que o Mané fez, nada disso.
Mas a questão é, a gente não sabe o contexto do relacionamento a ponto do porquê a mãe não se envolveu também, né? Então, assim, é muito difícil, mas a análise psicológica fica aí, né, com os especialistas, né? E aí, senhor Alberto, como que você vê essa situação da pessoa não querer tomar partido? Porque, assim, uma coisa que eu sei, que isso é estatístico, estava até conversando com o Nicolas Orcedo sobre estatísticas, né? Mas, de fato, quando se fala em questão de agressão, violência urbana, a gente entende, né, pelos estudos, que na maioria dos casos as testemunhas oculares elas não tomam partido, de fato elas não entram na situação, né, elas não ajudam. Mas que isso possa parecer ruim ou bom, né? Enfim, tem várias pessoas que defendem as duas vertentes, né? Você tem que ajudar mesmo, ou não mete a cara não, senão você vai pagar para ver. Independente do posicionamento, é um dado estatístico, inclusive. Como eu falei, os livros, né? The Tao of the Reaper, The Dangerous Personalities, Can I See Your Hands, livros que tratam sobre segurança. A maioria das pessoas nunca faz nada. Quando você está numa situação dessa, geralmente falam que você está sozinho. Por isso que tem uma máxima na defesa pessoal que é caiu no chão, vira bola. Né? Porque ninguém vai fazer nada. Se você cair no chão, a cabeça vira bola de futebol. Como você deve saber, eu leio vários livros, eu me informo bastante e também foi com base na leitura que eu cheguei onde eu estou hoje. E você pode ler todos os livros que eu leio e recomendo nos meus vídeos e ainda conseguir eles com preços muito bons e grandes descontos. É só ir na descrição desse vídeo que os livros que eu recomendei estarão lá. Clique, aproveite o desconto e compre. Leia! Mas como vocês veem essa situação aí? Não só isso, né? Tem estatística que mostra que tem mais chance de você ser socorrido se só tem uma pessoa presenciando a agressão do que se tem várias pessoas, porque a responsabilidade fica dividida entre todos. Todo mundo espera que alguém tome uma atitude e ninguém toma. Nesse caso, ela não só estava sozinha, só tinha uma pessoa, como era a mãe. O que me passa a impressão, isso é achismo, tá? Não tem dados, que era uma situação corriqueira. Que a mãe já estava acostumada, que aquilo fazia parte do dia a dia. E devia fazer, porque as agressões parecem que vêm em várias datas, até tem mais que um vídeo, tem mais que um relato. Então, era um casal que já se agredia. Tem vídeo dele também sendo agredido, podemos falar disso, da manipulação, de quem inicia a agressão, porque tem... Ou seja, era a violência fazia parte daquele relacionamento. Então, até em questão de defesa pessoal, eu nem sei como interpretar, porque uma coisa é você estar preparado para um agressor que vem da rua. Agora, se você tem um agressor em casa, a primeira medida de proteção você já não tomou. Você já não tomou. Se você foi agredido e não saiu da casa, você já está se colocando em situação de risco. Eu acho que todo confronto se evita não entrando nele o máximo possível. Eu não sou especialista nisso. Ela já passou dessa fase, ela já está se colocando em situação de risco. Então, fica muito mais perigoso. E existe uma série de questões também que são abordadas, que cara, a maioria das mulheres não registram um boletim de ocorrência por N outros motivos, tá? A gente tem que entender o contexto, principalmente quando a gente pega estudos que refletem a realidade de mulheres da comunidade, por exemplo, de comunidades carentes, favelas, enfim. Que elas não registram porque elas dependem financeiramente do companheiro. Os filhos dependem, então tem uma série de coisas que acabam uma conjuntura de fatos que fazem os registros não ocorrerem, e muitas vezes coagidas até, né, por familiares que veem aquela situação e uma série de outras coisas, elas acabam fazendo a queixa, prestando ali a queixa, mas depois retiram, e já aconteceram situações de pessoas de fora se meterem no meio, entrarem e depois elas serem processadas, e a mulher de testemunha, tá aqui, pessoal, estou só relatando um fato, não estou dizendo para fazer ou não fazer. Esse ditado em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é uma herança do patriarcado, uma herança machista, que é simplesmente para homem, bate a mulher ali e deixa quieto cada família que se resolva, né? Isso vem desde os tempos antigos. Então, assim, a gente tem que entender muito bem, porque é muito difícil a gente falar com sensatez sobre uma situação dessa, do conforto da nossa casa aqui, fazendo uma live, muito simples. Então, assim, são N situações e N contextos, tá? Vamos ver se você é o bichão mesmo. Que emoção é essa? Ó, se liga. Se você colocou raiva, você acertou. E essa aqui é o quê? Se você colocou surpresa, você também acertou. E se você quiser treinar diariamente análise de expressões faciais, é só me seguir lá no Instagram, @metaforando.vitor. Esses e outros muitos mais exercícios. Me segue lá no Instagram, @metaforando.vitor. Vem treinar comigo. Teve um caso, ficou bem famoso,
da Kiri Genovese. Foi uma mulher em Nova York nos anos 60, que estava andando na rua, foi esfaqueada até a morte por meia hora. Vizinhos viram, ninguém fez nada. Esse caso entrou na história aí, na psicologia social. Depois fizeram pesquisas para ver o que as pessoas fariam. Então, por exemplo, teve uma pesquisa que a pessoa ia para um local para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, não lembro direito como que era a pesquisa. Eu lembro da estatística no final. A pessoa ia lá, enquanto ela estava na sala de espera, ela ouvia gritos de uma mulher que supostamente... Aí, nessa pesquisa, a pessoa... Ela estava lá esperando na sala lá de espera, ouvia gritos de uma mulher que estava sendo espancada, alguma coisa assim. E queriam ver quantas pessoas que reagiam. Em geral, 70% das pessoas que estavam sozinhas na sala de espera reagiam. Mas olha que absurdo. Se fizesse a mesma experiência, tivessem 2 pessoas na sala, uma ia ser um ator que não ia fazer nada. Já caía para 40. E quanto mais pessoas colocava na sala para ficar sem fazer nada, menor era a porcentagem de pessoas que ajudavam. Porque vai tendo a chamada difusão de responsabilidade. A pessoa começa a achar que não é com ela. Começa a achar que não é com ela, que não é para ela. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o curioso é que, nesse caso, quando a gente vê a mãe, não foi isso que aconteceu. Porque nessa pesquisa, se a pessoa tivesse com um amigo, a chance de fazer alguma coisa aumentava também. Ou seja, é o estar com desconhecido que cria essa difusão de responsabilidade. Mas se você está com um amigo, a estatística aumenta. Então, na verdade, provavelmente o que aconteceu com a mãe foi o que o Diego falou, foi paralisia. Ela ficou paralisada, sem saber o que fazer. Não foi nem questão de difusão de responsabilidade, não. Mas existe o fenômeno de difusão da responsabilidade quando surge, por exemplo, o amigo do cara. O amigo do cara, provavelmente, é difusão de responsabilidade. Agora, quando é a mãe, eu acho mais provável aquilo que o Diego falou, de ser paralisia. Agora, não tem como a gente saber, né? Bom, pessoal, esse era o nosso trecho, era isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha ficado bem claro. Se você gostou e quer ver mais sobre casos polêmicos, quer entender mais o comportamento desse tipo de pessoa em situações assim, cheque esses 2 vídeos que eu separei para você. Caso não seja inscrito, já se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, tá certo? Te vejo então no próximo vídeo, valeu!